Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio Mika. É com grande prazer que trago o sexto vídeo da série sobre a obra intitulada Caibalion, do grande mestre Hermes Trismegisto. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, vou deixar na descrição deste vídeo o link da playlist dos outros vídeos, para que vocês possam assistir depois. Como de costume, curta esse vídeo se possível, coloque algum comentário e compartilhe com os seus amigos para ajudar na divulgação do vídeo e do canal do Tio Mika. Se você ainda não segue o canal, pense na possibilidade de começar a seguir ele hoje mesmo e clicar no sininho de notificações para que você não perca nenhum novo vídeo que for postado aqui no canal. Agora, sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje. O paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginavam que podiam desafiar suas leis. Tais são tolos vaidosos e presunçosos, eles são quebrados contra as rochas e rasgados pelos elementos em razão de sua loucura. Os verdadeiramente sábios, conhecendo a natureza do universo, usam a lei contra as leis, o maior contra o menor, e pela arte da alquimia transmutam o que é indesejável para o que é digno, e, portanto, triunfam. A maestria não consiste em sonhos anormais, visões e imaginações fantásticas ou vivas, mas em usar as forças mais elevadas contra as inferiores, escapando das penas dos planos inferiores vibrando no superior. Transmutação não é uma negação presunçosa, mas é a arma do mestre. O Caibalion. Este é o paradoxo do universo, resultante do princípio da polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar. É necessário prestar atenção, pois isso aponta a diferença entre falsa sabedoria e a sabedoria. Enquanto para o todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida, seus fenômenos, são como coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho, para tudo que é finito, o universo deve ser tratado como real, e a vida, ação e pensamento devem ser nele baseados, em concordância com a compreensão da verdade superior. Cada um de acordo com seu próprio plano e leis. Se o todo imaginasse que o universo era de fato realidade, então desgraçado do universo, pois não haveria nenhum movimento do inferior para o mais elevado, divino. Desse modo, o universo se tornaria uma fixação e o progresso se tornaria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, age, vive e pensa no universo como meramente um sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então de fato assim se torna para ele e, como um andarilho do sono, ele tropeça em círculos viciosos, não fazendo nenhum progresso, sendo finalmente forçado a despertar através de sua queda terrível sobre as leis naturais que ele ignorou. Conserve sua mente sempre na estrela, mas deixe seus olhos vigiarem seus passos, para que você não caia na lama por causa do olhar ao. Conserve sua mente sempre na estrela, mas deixe seus olhos vigiarem seus passos, para que você não caia na lama por causa do olhar ao alto. Lembre-se do paradoxo divino, ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembre-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Cuidado com meias-verdades. O que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo revela-se como um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos são repletos de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os professores estão constantemente alertando seus alunos contra o erro de omitir o outro lado de qualquer pergunta. Seus avisos são particularmente direcionados aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os alunos de filosofia, e que fazem com que muitos pensem e ajam contrários ao que é geralmente conhecido como senso comum. E advertimos todos os alunos a terem certeza de compreender o paradoxo divino do absoluto e relativo, para que não se envolvam na lama da meia-verdade. Para este fim, esta lição foi particularmente escrita. Leia com atenção. O primeiro pensamento que vem para o homem pensante depois que ele percebe a verdade de que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo que ele contém é uma mera ilusão, uma irrealidade, ideia contra a qual seus instintos se revoltam. Mas isso, como todas as outras grandes verdades, deve ser considerado tanto do ponto de vista absoluto quanto do relativo. Do ponto de vista absoluto, é claro, o universo tem a natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria,
em comparação com o todo em si. Reconhecemo-lo mesmo em nossa visão comum, pois falamos do mundo como um espetáculo transitório que vem e vai, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade, está sempre conectado com a ideia de um universo criado, contrastando com a ideia do todo, não importa quais sejam nossas crenças sobre a natureza de ambos. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos concordam com essa ideia, e o pensamento é encontrado em todas as formas de pensamento filosófico e concepções religiosas, bem como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, as doutrinas herméticas não pregam a insubstancialidade do universo em termos mais formais do que aqueles mais familiares para você, embora sua apresentação do assunto possa parecer um pouco mais surpreendente. Qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser considerada, de certa forma, irreal e falsa, e o universo está sob essa lei, conforme todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, não há nada real exceto o todo, que não pode ser de fato explicado. O universo é criado da matéria, ou é uma criação mental na mente do todo, é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. Faz-se necessário perceber esse fato minuciosamente, antes de julgar a concepção hermética da natureza mental do universo. Examine todas as outras concepções e verá que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra apenas um lado da imagem, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, enquanto a verdade relativa é as coisas como a razão mais elevada do homem as entende. E assim, enquanto para o todo o universo deve ser irreal e ilusório, um mero sonho ou resultado de meditação, para as mentes finitas que formam uma parte desse universo, e as veem através de suas faculdades, o universo é verdadeiramente real, e assim deve ser considerado. Ao reconhecer a visão absoluta, não devemos cometer o erro de ignorar ou negar os fatos e fenômenos do universo à medida que se apresentam às nossas faculdades, não somos o todo, lembremo-nos. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos o fato de que a matéria existe para nossos sentidos, e nos sairíamos mal se assim não fosse reconhecido. No entanto, mesmo nossas mentes finitas entendem o postulado científico de que não existe tal coisa como matéria do ponto de vista científico, o que chamamos de matéria é considerada apenas uma agregação de átomos, e que os próprios átomos são apenas um agrupamento de unidades de força, chamados elétrons ou íons, vibrando e em constante movimento circular. Ao chutarmos uma pedra, sentimos o impacto, parece ser real, apesar de sabermos que é apenas o que afirmamos acima. Mas lembremo-nos de que nosso pé, que sente o impacto, também é matéria, portanto constituída de elétrons, porque esta matéria também é nosso cérebro. E, para melhor dizer, se não fosse por razão de nossa mente, não saberíamos reconhecer o que é pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele se esforça para reproduzir em pedra ou em mármore, parece verdadeiramente real para ele. Assim é como os personagens na mente do autor ou dramaturgo, que ele procura expressar para que outros possam reconhecê-los. E se isso for verdade no caso de nossas mentes finitas, qual deve ser o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Oh, amigos, para os mortais, este universo da mentalidade é realmente muito real, é o único que podemos conhecer, embora subamos de plano em plano, cada vez mais alto nele. Para saber de outra forma, através da experiência atual, devemos ser o próprio todo. É verdade que quanto mais alto subimos na escala, quanto mais perto da mente do Pai chegarmos, mais aparente se torna a natureza ilusória das coisas finitas, mas antes que o todo finalmente nos retire para si mesmo, a visão atual não desaparece. Dessa forma, não precisamos nos debruçar sobre a característica da ilusão. Em vez disso, devemos buscar reconhecer a verdadeira natureza do universo, procurar entender suas leis mentais e nos esforçarmos para usá-las para o melhor efeito em nosso progresso ascendente através da vida, à medida que viajamos de plano para plano de existência. As leis do universo não são menos férreas por causa da natureza mental. Tudo, exceto o todo, está vinculado a elas.
O que está na mente infinita do todo é real em um grau relativo a essa realidade que é revestida na natureza do todo. Portanto, não fiquemos inseguros ou atemorizados, estamos todos firmemente contidos na mente infinita do todo, e não há nada que possa nos ferir ou nos intimidar. Não há poder fora do todo para nos afetar. Então podemos descansar calmos e seguros. Há um mundo de conforto e segurança nesta realização quando uma vez alcançarmos. Então, calmos e pacíficos dormimos, balançados no berço do abismo, descansando com segurança sob seio do oceano da mente infinita, que é o todo. No todo viveremos, moveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto habitamos no plano da matéria, embora saibamos que é apenas uma agregação de elétrons, ou partículas de força vibrando rapidamente e girando em torno uns dos outros nas formações de átomos, os átomos, por sua vez, vibrando e girando, formando moléculas, que, por sua vez, formam massas maiores de matéria. A matéria também não é para nós a matéria inferior quando seguimos as investigações ainda mais adiante e aprendemos com os ensinamentos herméticos que a força da qual os elétrons são unidades é apenas uma manifestação da mente do todo e, como tudo no universo, é puramente mental em sua natureza. Enquanto no plano da matéria devemos reconhecer seus fenômenos, podemos controlar a matéria, como todos os mestres de maior ou menor grau, mas o fazemos aplicando as forças mais altas. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar seu domínio sobre nós, e assim devemos fazer, mas não devemos tentar ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto habitarmos o seu plano. Nem as leis da natureza se tornam menos constantes ou eficazes, como já sabemos, apesar de serem simples criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Superamos as leis mais baixas aplicando leis ainda mais altas, e apenas dessa forma. Mas não podemos escapar da lei ou ficar inteiramente fora dela. Nada além do todo pode escapar da lei, e isso porque o todo é a própria lei, da qual todas as leis emergem. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens e a inúmeras fileiras de entes, na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder excedem os dos mais elevados mestres, e os entes mais elevados devem curvar-se à lei, e ser como nada aos olhos do todo. De modo que, se mesmo esses entes mais elevados, cujos poderes excedem até mesmo aqueles atribuídos pelos homens aos seus deuses, se mesmo estes estão vinculados e são subservientes à lei, então imaginem a presunção do homem mortal, da nossa raça e grau, quando ele ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque ele passa a ser capaz de compreender a verdade de que as leis são mentais na natureza e simples criações mentais do todo. Estas leis, que o todo destinou governar, não devem ser desafiadas ou questionadas. Estas leis, que o todo destinou governar, não devem ser desafiadas ou questionadas. Enquanto o universo perdurar, elas resistirão, pois o universo existe em virtude dessas leis que formam sua estrutura e que o mantêm coeso. O princípio hermético do mentalismo, ao mesmo tempo em que explica a verdadeira natureza do universo sobre o princípio de que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Na verdade, a ciência apenas corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos apenas ensinam que a natureza do universo é mental, enquanto a ciência moderna ensina que é material ou, ultimamente, que é energia, em última análise. Os ensinamentos herméticos não caem no erro de confrontar os princípios básicos de Herbert Spencer que postula a existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Na verdade, os herméticos reconhecem na filosofia de Spencer a mais alta declaração externa do funcionamento das leis naturais que já foram promulgadas, e acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um filósofo que habitou no Antigo Egito há milhares de anos, e que mais tarde encarnou como Heráclito, o filósofo grego que viveu em 500 a.C. Eles consideram sua declaração da energia infinita e eterna diretamente na linha dos ensinamentos herméticos, sempre com a adição de sua própria doutrina de que sua energia, a de Spencer, é a energia da mente do todo.
Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante será capaz de abrir muitas portas das concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cujo trabalho mostra os resultados da preparação de suas encarnações anteriores. Seus ensinamentos sobre evolução e ritmo estão perfeitamente alinhados com os ensinamentos herméticos sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não precisa deixar de lado quaisquer visões científicas sobre o universo. Tudo o que lhe é pedido para fazer é compreender o princípio subjacente de que o todo é mente, o universo é mental, mantido na mente do todo. Ele descobrirá que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão em seu conhecimento científico e servirão para esclarecê-los. Não há o que ser questionado quando percebemos a influência do pensamento hermético nos primeiros filósofos da Grécia, cujos fundamentos de pensamento geraram grande parte das teorias e da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre os estudantes de ciência moderna e herméticos, e a ciência está gradual. A aceitação do primeiro princípio hermético, mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre os estudantes de ciência moderna e herméticos, e a ciência está gradualmente se movendo em direção à posição hermética ao tatear no escuro uma saída do labirinto para o qual ele vagou em sua busca da realidade. O objetivo desta lição é imprimir nas mentes de nossos estudantes o fato de que, para todos os efeitos, o universo, suas leis e seus fenômenos são tão reais, no que diz respeito ao homem, como estariam sob as hipóteses do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese, o universo, em seu aspecto externo, está mudando, sempre fluindo, transitório e, portanto, desprovido de substancialidade e realidade. Mas, note outro polo da verdade, sob as mesmas hipóteses, somos obrigados a agir e a viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre essa diferença, entre as várias hipóteses, que sob as velhas visões o poder mental era ignorado como uma força natural, enquanto sob o mentalismo torna-se uma grandiosa força natural. E essa diferença revoluciona a vida, para aqueles que entendem este princípio e suas leis e práticas resultantes. Então, finalmente, todos os estudantes devem aprender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Mas não ceda à tentação que, como afirma Caibalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente realidade das coisas. A consequência é que eles vagam no mundo como desvairados, vivendo em uma terra de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem, sendo seu fim serem quebrados contra as rochas e rasgados pelos elementos, por causa de sua loucura. Em vez disso, siga o exemplo do sábio, em que a mesma verdade é afirmada da seguinte forma: use a lei contra as leis, o maior contra o menor, e pela arte da alquimia transmute aquilo que é indesejável no que é agradável, e, portanto, triunfe. Seguindo a autoridade, evitemos a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade de que a maestria não consiste em sonhos anormais, visões e imaginações fantásticas ou vivas, mas em usar as forças mais altas contra as mais baixas, escapando das dores dos planos inferiores ao vibrar de modo mais elevado. Lembre-se sempre, estudante, que transmutação, não negação presunçosa, é a arma do mestre. As citações acima são do Caibalion, e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Não vivemos em um mundo de sonhos, mas em um universo que, embora relativo, é tão real quanto as nossas vidas e ações. Nossa ocupação no universo não é negar sua existência, mas viver, usando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que surgem a cada dia e vivendo, tanto quanto possível, as nossas mais elevadas ideias e ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelos homens neste plano. As mais altas autoridades e nossas próprias intuições nos ensinam que não cometeremos nenhum erro em viver do melhor modo que pudermos, e segundo a tendência universal, seguindo na mesma direção, apesar das aparentes evidências em contrário. Estamos todos no caminho, e a estrada nos leva para cima sempre, deixando muitos lugares para trás. Leia a mensagem do Caibalion, e siga o exemplo do sábio, evitando o erro dos falsos sábios que perecem em razão de sua loucura.
Assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Tio Mika e ao sexto vídeo da série sobre o Caibalion. Espero que todos tenham gostado do conteúdo de hoje. Novamente reforço o pedido para seguirem o canal e marcarem o sininho de notificações para serem sempre notificados de novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!